para isso. Tem uma sobre investimento, mas você já respondeu praticamente, questão fiscal. Agora, essa aqui eu acho que é interessante, é a última que eu vou fazer para você. Qual a sua avaliação sobre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles? Estamos em retrocesso ambiental? Acho que tem muita gente que se interessa nessa questão. Vamos aproveitar essa pergunta e fazer uma análise do governo Bolsonaro, porque isso é interessante e importante para a gente compreender o que está acontecendo e os desdobramentos. O governo Bolsonaro são três núcleos que não são absolutamente conciliáveis. Mesmo se fosse um grande líder que tivesse paciência para mediar, não são conciliáveis. O primeiro núcleo é o núcleo Paulo Guedes. Então, é o tecnocratismo que está cumprindo o manual do Bom Moço Internacional, grande acatamento do mercado, grande expectativa dos estrangeiros e tal, e é uma espécie de núcleo de racionalidade, embora completamente depravada, sob o ponto de vista da compreensão estratégica do Brasil. Esse é um ponto grave do governo. Congelar diesel, recuar da Previdência nesse, naquele outro fator, não sei o que e tal, isso tudo vai construindo uma probabilidade do Paulo Guedes não se demorar muito. Ele vai aguentar o tranco ali até a deliberação da Previdência. Mas se descaracterizar a Previdência, ele não vai ficar, conheço ele há mais de 25 anos, ele não vai ficar sendo o cara que fez um déficit primário de 150 bilhões, que não sei o quê, que deixou o câmbio estourar, que a inflação voltou a pressionar, ele não tem psicologia para isso, ele vai cair fora. Então, esse aqui é um ponto de olhar do governo. O outro lado, o outro pedaço do governo, eu acabei de dizer, vou dizer de novo, são 8 generais ministros. O Geisel, o Figueiredo e o Médici, eu sou curioso, fui atrás, não tiveram nenhum deles tantos ministros generais quanto o Bolsonaro tem. Esses aqui estão apavorados. Eles são reaças, lamentavelmente, me pareciam nacionalistas, mas estão, por omissão ou por ação, coniventes com todo esse tipo de coisa. Evidentemente que a dissuasão da aventura bélica na Venezuela eles conseguiram, né? Enfim, é um núcleo de racionalidade e estão muito preocupados com esse negócio, mas são todos ambiciosos a partir do Mourão e tal. Então, a dinâmica aqui é de buscar, para superar o Bolsonaro, uma tutela, com ele ou sem ele. Então, se ele não der no couro renunciar, é o Mourão, pelo menos general com general, a continência não é tão humilhante, né? O outro é capitão, e foi expulso do Exército por sedição dentro do Exército. E o terceiro é o setor Praça da Alegria. Ó, tá vendo? Vocês já riram. Então é o seguinte, é Damares, esse cara do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, esse cara, para comer merda, não falta 2 dedos. E rasgar dinheiro falta 3. Deixa eu explicar para vocês, porque às vezes as pessoas não entendem as expressões cearenses. É porque lá no Ceará, o critério de julgar se alguém é louco ou não é se ele rasga dinheiro e come merda. Se não rasgar dinheiro e comer merda, não é doido. Está se fazendo. Então, esse daí, falta 2 dedinhos para comer merda e 3 dedos para rasgar dinheiro. É um alucinado, completo. Isso não pode continuar. Isso aqui é a 8ª economia industrial do mundo. É o ministro das Relações Exteriores. Este é uma lição, eu não quero saber o nome, porque ele vai ser o fato também, vai ser o breve, né? vai ser breve. E responde a este gozador, que eu conheço há muitos anos, é um gozador, professor Olavo de Carvalho, vou chamar de professor, né? Que abandonou por tédio o estudo ao 3º ano primário. Nenhum problema, provavelmente Aristóteles não fez a universidade. É nessa companhia que ele gosta de ser posto, então não faz mal nenhum eu colocar, mas... É um pensador, pensa que é filósofo, pensa... Mas repare, vamos lá. E nessa categoria está o ministro do Meio Ambiente. O Bolsonaro considera que a política de meio ambiente, e nisso ele é ajudado por uma fração muito boa da opinião brasileira, que, descuidada da grande questão de projeto nacional, transformou a questão ambiental numa questão identitária, como se isso fosse possível. Nós temos que introduzir a questão ambiental como premissa que perpassa toda a nossa compreensão de desenvolvimento. Senão nós caímos nessa coisa que deu no Bolsonaro. Vocês não têm ideia, o Bolsonaro tirou 80% do Acre, tirou 80% de Roraima. Tirou por quê? Porque você chega lá e esculhambar o IBAMA, esculhambar
o Ministério do Meio Ambiente, é música. Por quê? Porque é uma geração que ou ela mesma ou os seus filhos que assistiram migraram do Nordeste, do Sul, porque os militares chamaram para ocupar a Amazônia. E sabe qual era a condição sine qua para a titulação da terra há 40 anos atrás, portanto, numa geração? Desmatar. Então, você quer o título da terra? Me traga aqui as fotografias que você desmatou. Aí o cara, de repente, agora é um criminoso. Claro que é um criminoso, mas o cavalo de pau aqui foi muito violento e eles não entenderam nada. Por quê? Porque ficamos nós, os déspotas esclarecidos, nos compensando mutuamente entre São Paulo, Rio e Brasília, e não consultamos a alma do nosso povo. Então, Manaus é a única capital do Brasil que não tem acesso rodoviário ao país. 8% da produção industrial do Brasil tem rodovia para a Venezuela e não tem rodovia para o Brasil, mas já teve. A BR-319 já existiu, já foi asfaltada, e, de repente, alguém em Brasília entendeu que aquilo é uma aberração ambiental e deixou sem manutenção e destruiu a coisa. A BR-163 esmaga a competição de soja, em vez do camarada sair de caminhão, com essa confusão toda que vai vir aí de novo, né? Descer de Lucas do Rio Verde, no interior do Mato Grosso, 1.500 quilômetros para desaguar em Paranaguá, rodar o Brasil todinho para passar pelo porto, pelo canal do Panamá, você com a BR-163 sai em Miritituba ou Santarém e economiza 3 semanas de frete via aquária, via aquaviária e mar. Então, essas coisas a gente precisa colocar como elemento central. Esse cara está lá porque o Bolsonaro foi pressionado para não extinguir o Ministério. Aí ele, ruinzinho que é, disse assim, tá bom, então eu vou trazer um vagabundo, um canalha, e vou botar aqui com a tarefa de destruir. É um vagabundo e um canalha agora por outras razões. E eu sei que ele é um vagabundo e um canalha porque o meu filho, muito doente, foi operado aqui, e eu não vou esquecer isso jamais, e no dia que ele foi desinternado, que ficou bom, correu risco de vida, eu fui num restaurante com a mãe dele, e de repente o meu telefone começou a acender 50 vezes, e era gente me avisando do seguinte post: atenção, pessoal, o Ciro Gomes foi visto no restaurante tal, tomando um vinho, que eu não tomo vinho porque não me dou bem com bebida fermentada, de não sei quantos R$1.000, e eu pago R$1.000 para quem for lá hostilizar esse cara. Ponto. Cuidado, porque ele é esquentadinho. De fato, eu esperei, os caras não chegou nenhum, porque eu sou esquentadaço. E era esse cidadão que virou ministro. Canalha. E também não demora. Canalha. Em que processo, rapaz? Processo? Você puxa para lá. Pronto? Acabou? Acabou. Muito obrigado a todos.